porque a Polícia Civil do Rio investiga a motivação de uma chacina que terminou com 3 mortos e 2 feridos durante uma troca de presentes de amigo oculto ou amigo secreto. Depende de como você chama aí na sua região. Agatha Meireles com a gente. Que história maluca é essa, Agatha? Bom dia pra você. Oi, Sheila. Bom dia pra você, pra todo mundo. Eles estavam sentados na hora da troca do presente, comemorando, celebrando o final de ano, como faziam todos os anos. Isso num bar ali em Nova Iguaçu, finalzinho já da tarde, quando criminosos armados passaram atirando. 3 desses amigos que estavam sentados na mesa acabaram morrendo. E aí o Leanderson Luiz Ferreira, de 39 anos, era integrante da Marinha do Brasil. O Jonathan Lima Almeida, de 30 anos, era montador, trabalhava nos estúdios Globo. E o Rodrigo Assis da Silva, de 24 anos, também era morador daquela região. Eles que acabaram não resistindo e que os familiares agora estão pedindo por justiça. O que as testemunhas contaram era que minutos antes deles sentarem nessa mesa de bar, milicianos estavam sentados nessa mesma mesa. Então, na hora que os criminosos passaram atirando, passaram acreditando que de fato estavam atirando e matando milicianos daquela região. Mas eles já tinham ido embora. E quem estava nessa mesa era o pessoal que estava comemorando o amigo oculto, junto ali, celebrando o final de ano, mas que agora, nesse final de ano, a família está lutando por justiça. A polícia entrou na jogada, já procurando câmeras de segurança e ouvindo essas testemunhas que também estavam no bar, e aí naquele desespero na hora do tiroteio, todo mundo gritando, porque o carro que passou atirando atirou realmente várias vezes. Além dessas 3 pessoas, outras 2 foram baleadas e estão no hospital se recuperando durante esse ataque, pessoal. Cara, essa história é inacreditável. É inacreditável porque já aconteceu antes. Pois é. Muito parecido com A dos os médicos na Barra, não é? Que foram confundidos e que morreram, né? Um deles acabou morrendo. Foi isso, né? Um deles acabou morrendo. Minha nossa, mais de um. Agatha, daqueles médicos, quantos morreram? Foram 4 baleados, né? Na Barra da Tijuca, perto de um hotel de luxo. Eu acho que 3 morreram, se eu não me engano. Um sobreviveu, né? Foi isso aí. Sobreviveu. Aliás, o Agatha, naquele caso, no dia seguinte, como aquele caso causou grande choque, grande repercussão, pela gratuidade da morte, né? O pecado cometido por um deles foi parecer-se com um miliciano. Os corpos dos supostos assassinos apareceram no carro no dia seguinte. Na mala de um carro deixado em Jacarepaguá. E aí ficou por isso mesmo? Nós, como sociedade, aceitamos a resolução desse caso por meio do justiciamento do Tribunal do Crime? Porque eu não me lembro mais de nenhuma evolução no depois caso. Não teve mais nada da investigação, apenas esses criminosos que seriam os responsáveis pela morte desses médicos, um por ter dado a ordem da morte e o outro por ter avisado que era um miliciano ali, não ter se ligado que era um médico, e esses que apareceram mortos na mala, numa ponta em Jacarepaguá e outra ponta na zona norte do Rio de Janeiro. Que coisa. E aí a gente pega esses 2 casos e percebe que... Eu vou falar Rio de Janeiro, mas entendam o Rio de Janeiro como qualquer capital brasileira, que o Rio de Janeiro parece que tem uma capacidade maior de nos surpreender, né? Sempre teve, mas antigamente era pro bem, né? Era na criatividade, era na gozação, era nos apelidos, nas gírias. Agora é na violência, na brutalidade. Mas para você ser morto no Rio de Janeiro, basta estar vivo. Basta aparecer com alguém, sentar no lugar em que outra pessoa já esteve sentada, ou seja, como é que você se precave? Precave? Como é que você se precaver? 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 Como é que você se precaver? Como é que você se protege, né? Melhor. Numa situação dessas, em que você pode fazer tudo certinho, mas de repente tem um cara lá que é a minha cara, e ele é miliciano. E se algum miliciano inimigo me vir, ele pode entender que eu sou aquele cara e pronto, tô fuzilado, acabou, meus filhos são órfãos. É difícil, né? É difícil você encontrar algum grau de normalidade, aí convencer as pessoas de que a gente ainda vive algum tipo de normalidade nesse país, em especial no Rio de Janeiro. Sinto muito, mas o Rio de Janeiro nos surpreende a cada dia e geralmente não tem sido de maneira positiva, viu, Agatha? Não me leve a mal. Olha, isso é muito Não, você triste, desbloqueia... né? Você desbloqueia uma nova preocupação, né? De onde você vai sentar no bar. Claro, e numa incerteza absoluta, porque assim, você vai ficar, bom, agora tem que pesquisar quem estava antes, quem vai vir depois,
Não tem como, você inviabiliza a tua E vida se eu se usar você uma fizer roupa isso, que né? um miliciano costuma Isso, usar? uma roupa parecida. Essa camisa aqui eu uso bastante. Você tem um miliciano que gosta dela também? Não, Será é que eu isso. posso sair com ela no... Cara, É isso. Quantos outros medos, né, faltam para serem desbloqueados? Que Porque aí é uma barbaridade. impotência total, porque você não tem o que fazer contra isso, né? Uma impotência. E como é triste falar sobre isso do Rio de Janeiro, quando a gente traz esses assuntos, né, Agatha? E imagino também aí no contato com os ouvintes diretamente do Rio de Janeiro, né? Muitas vezes a gente ouve algumas críticas e elas têm um fundo de verdade que é, poxa, vocês falam muito de violência, da insegurança no Rio de Janeiro e não falam das coisas boas. A Agatha é uma apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que toda vez nesse horário aqui, ela adoraria falar das coisas boas do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, a gente só vai conseguir mudar a realidade da insegurança pública no Rio de Janeiro, da política de segurança no Rio de Janeiro, se a gente ficar em cima dos assuntos e cobrar mudança. Não adianta a gente silenciar, esconder ou deixar de lado, né? Transparência é um dos nossos papéis. Cobrar é um dos nossos papéis. A gente adoraria falar das coisas lindas do Rio de Janeiro, mas infelizmente esses casos continuam acontecendo, mostram como a população está refém do crime organizado no Rio de Janeiro e como precisa urgentemente haver uma mudança, porque ninguém merece isso. A população do Rio não merece, quem vai para o Rio de Janeiro não merece. A cidade é linda demais para estar sofrendo desse jeito, né, meu Deus?